Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, são mais de 1.000 programas gravados que você pode assistir de onde você estiver e compartilhar com os amigos. Então, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e para ser notificado sempre que um novo programa entrar no ar. Aqui tem escritores do Brasil, do mundo e de Minas Gerais. Hoje, a gente tem a alegria de receber o José Carlos Aragão. Bem-vindo, José Carlos. Bem-vindo, agradeço o convite. É uma honra estar aqui nesse projeto Sempre um Papo tão exitoso, né, e tão necessário, né, para a nossa literatura mineira e brasileira. Junto com a gente aqui, que vai nos acompanhar até o final do programa, tem o Carlos Eduardo, que é o nosso intérprete de Libras. O José Carlos Aragão é escritor, dramaturgo, com formação em artes visuais pela UFMG. Nasceu em Governador Valadares. Tem mais de 40 livros publicados de literatura infantil, poesia, ficção, teatro, humor e biografia. Conquistou diversos prêmios literários, entre eles 5 prêmios da União Brasileira de Escritores, Prêmio Mater Dei de Literatura Infanto-Juvenil, Prêmio Cidade do Recife, Concurso Nacional de Histórias Infantis, foi 2 vezes premiado no Concurso Internacional de Contos Paulo Leminski, no Paraná. Em 2005, conquistou ainda o prêmio Estímulo às Artes e Literatura da Fundação Clóvis Salgado, do Palácio das Artes, na categoria Contos. Já como dramaturgo, recebeu o prêmio da 4ª Bienal de Artes da UNE, em 2005, com o texto inédito Os Alpinistas. Em 2010, seu texto O Pênalti foi vencedor do Concurso Nacional Literatura para Todos, /Dramaturgia, realizado pelo Ministério da Educação. Além disso, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2015 por sua adaptação em prosa da peça Édipo Rei de Sófocles. Parabéns por esse currículo maravilhoso. Hoje a gente vai falar de 3 livros específicos, mas antes da gente entrar nessas obras aqui, conhecer um pouco da sua história. Quero que você volte lá na sua infância, na sua adolescência, da sua época de Governador Valadares. Bem-vindo de É, novo, eu, Aragão. eu, eu nasci lá às margens do Rio Doce, que acabou sendo, inclusive, tema de um dos livros que a gente vai falar deles hoje. É, eu tive uma infância assim, cercada de livros, ou pelo menos cercado de leitura no começo, depois de livros, porque aconteceu o seguinte: um tio meu que morava na Bahia, ele faleceu e meu pai era o irmão mais novo e o mais próximo dele. E assim que ele morreu, meu pai foi lá tomar as providências lá de inventário, essas coisas, né, da herança. E quando meu pai voltou de lá, passou umas 2 semanas, voltou de lá, voltou trazendo vários caixotes cheios de livros, que eram a biblioteca do meu tio morto. E aí aquilo passou a ser o meu playground, né? A biblioteca que se instalou lá em casa. Meu pai tinha o hábito da leitura, minha mãe também, né? Sempre leram muito. E embora não tivessem sequer completado o segundo ano primário, né? Mas eles substituíram essa pouca formação escolar pela leitura. E foi um exemplo dentro de casa, né? E então eu mergulhei de cabeça naqueles livros todos lá. Meu tio era muito místico, eu tinha muito livro de misticismo, umas coisas assim, de quiromancia. Eu aprendi a ler à mão, lendo os livros lá de Que quiromancia. ótimo! Até hoje eu lembro algumas coisas, eu consigo ler alguma coisa básica da mão. Tinha livro de interpretação de sonhos, livros sobre
Magia Negra, uns livros lá meu pai escondia da gente, né? Não deixava a gente ter acesso porque eram muito. Mas tinha livros maravilhosos, assim, de anatomia, uns livros franceses de anatomia, ricamente ilustrados, de história geral, e aquilo para mim foi um paraíso, né? Eu mergulhei de cabeça naquilo tudo lá. E aí, assim, com exemplo em casa, a gente lia muito jornal também, papai assinava jornais e tal, a gente lia jornais e eu já comecei a confiscar lá os cadernos de quadrinhos, né? Que foi assim, tinham as páginas de quadrinhos antigamente nos jornais que eram bem ricas, né? Também comecei a me interessar por quadrinhos nessa época, mas meu pai não aprovava muito esse gosto, não. E a gente começava. Depois eu comecei a comprar revista em quadrinhos, né? Mas aí eu leio escondido, colecionar quadrinhos escondido, porque papai não aprovava a leitura de quadrinhos, né? Queria que a gente lesse livros, né? A gente lia de tudo, livro, jornal, revista. Revista, o Cruzeiro, Manchete, chegava muito lá em casa também. Inclusive, na herança do meu tio lá veio muitas revistas as seleções, a clássica Seleções do Reader Digest. E aí tinha muita coisa interessante. Eu lia, devorava aquilo tudo. De vez em quando, eu até tenho uma umas seleções ali que eu peguei um dia desse e achei lá. Minha mulher achou lá no meio, no fundo de uma gaveta lá, eu peguei e trouxe para cá para matar a saudade um pouquinho das minhas Nessa leituras. época, você tinha quantos anos desse encontro com os livros do seu tio? Isso foi mais ou menos a partir dos 8 até os 15 anos. É ali quando está Foi assim. começando a gostar de ler mesmo, né? Eu tinha uma coisa que não era muito comum, não, mas assim, me fazia quase. Hoje eu seria um nerd, porque eu era ruim de bola, eu jogava futebol, mas depois eu comecei a, a gostar um pouco mais de futebol e comecei a praticar e fui um goleiro razoável, né? Enfim, nas peladas lá eu era um goleiro razoável. Porque ruim de bola vai jogar no gol, né? Não tem habilidade com os pés, vai jogar com É as mãos. verdade. Mas eu era quase nerd, porque muitas vezes eu deixava de aí já na adolescência, eu deixava de sair com os amigos, turmas e coisas assim, e ia para a biblioteca, né? A Já é um biblioteca adolescente pública da diferente, cidade. Eu né? ia para lá, ficava lá namorando os livros de arte, eu queria ser artista plástico nessa época, né? Você Queria ia ser para a pintor biblioteca lá de Valadares mesmo, lá de biblioteca pública? Valadares, Biblioteca Pública Olha Municipal. a importância, né, de ter uma biblioteca É, boa na que cidade. mudou de lugar lá mais de 30 vezes. Lá, cada dia que eu ia era num lugar diferente, assim, nunca teve uma sede própria, digna de uma biblioteca. Até que construíram lá um Palácio da Cultura lá e que tinha 2 andares lá reservados para a biblioteca, mas assim, é um projeto inadequado para a biblioteca, tudo envidraçado, entrando luz do sol direto, estragando os livros, enfim, umas coisas horrorosas. Mas, enfim, é, é, eu, quando era adolescente, assim, eu frequentava lá a biblioteca e ficava lá namorando os livros, principalmente os livros de arte, né? Daí E vem também a sua história da formação, arte. né? Sua escolha nessa formação de artes visuais vem Porque desde eu já aí gostava de também. desenhar, né? A minha primeira vocação foi mesmo para o desenho, para as artes plásticas, né? E tanto que futuramente eu vim até cursar artes visuais, me formei na UFMG e tal. Mas aí eu já era escritor quando eu resolvi fazer faculdade de Belas Artes, né? Já tinha um histórico assim, uma trajetóriazinha de como escritor, já estava. E a escrita, como é que ela chegou para você? A adolescência é inevitável, né? A gente começa a escrever aqueles poemas para nossa musa amada, né? A primeira namorada, a primeira paixão, que nem foi a primeira namorada, mas a primeira paixão. A gente escreve lá
O João Cabral, eu costumo repetir muito isso, citar muito o João Cabral, de Melo Neto, que ele dizia que todo mundo que tem dor de corno acha que é poeta. Como a gente tem a primeira dor de corno lá na adolescência, né? A primeira decepção amorosa, a primeira traição, enfim, o primeiro não é lá na adolescência, a gente escreve um monte de poema, né? Eu escrevi uns montes, enfiei tudo na gaveta, escondi, lacrei, não mostrava para ninguém, morria de vergonha, né? Também próprio do adolescente, ainda mais eu, um adolescente hiper tímido, né? Sempre fui tímido, o que me salvou muitos anos depois foi o teatro, que me deixou mais desinibido um pouquinho, mais cara de pau às vezes, mas mesmo assim ainda sou muito tímido, não parece, mas eu sou. Não parece, não. Fico bancando aqui o descontraído, assim, relaxado e tal, mas eu sou tímido, sou timidão. Ai, que bom. Tudo teatro, né? O teatro me salvou nesse aspecto. Isso que eu comecei a fazer teatro em 2000, tem 23 anos. É, Foi o que me salvou, assim, me desinibiu um bocado, me destravou um pouco. Para você ter uma ideia, a minha estreia no palco foi aqui no Galpão, no Festival de Cenas Curtas do Galpão. Foi meu batismo de fogo. Primeira vez que eu subi num palco, interpretando Van Gogh. Olha só que coisa, né? Meu ídolo das artes visuais. Eu interpretando Van Gogh. E tem um Que detalhe maravilha! interessante. E um detalhe interessante dessa história, porque naquele dia, até aquele dia, somando aí mãe, babá, médico, uma ou outra namorada, talvez umas 30 pessoas já tivessem me visto nu. Naquele dia o teatro estava cheio e eu fiz um nu total frontal na minha estreia no palco, né? Aí já o Que número já pulou lá maravilha! para De uns 300, tímido né? a nu no palco. Hein? Do garoto tímido de Valadares a nu no palco, Exatamente. Aí interpretando Van Gogh. Olha que depois maravilha. disso eu fiquei meio curado da timidez, né? Aí Ah, pronto. cura. Que Depois dessa qualquer maravilha. um se cura. E ainda como ator, você fez também cinema? Eu fiz umas pontinhas nos filmes, no Batismo de, Batismo batismo de de Sangue sangue. do Elvésio Raton, que Belo Horizonte inteiro fez uma pontinha no filme, né? Foi um filme que movimentou toda a classe artística de Belo Horizonte, todo mundo tinha um papel lá. E eu fiz lá um papel. Depois eu fiz uns curtas também, eu fiz umas pontinhas nos curtas, um outro longa também, assim, participação muito pequenininha. Eu gostaria até de fazer mais, né? Eu prefiro o cinema, para atuar, eu prefiro o cinema ao teatro. Ao teatro. E daí É, o ator, então, veio depois de ser dramaturgo, né? Das suas peças de veio teatro. quase junto, na verdade, veio quase junto, na verdade. É, eu sempre gostei do teatro como espectador, né? E achava muito interessante o texto teatral, né? Eu gostava muito do texto, a carpintaria, da construção ali e tal. Às vezes eu ia no teatro e ficava prestando mais atenção ao texto do que à encenação propriamente dita. E depois eu tinha que assistir de novo o espetáculo para eu ver como é que era o espetáculo. Eu ficava só ouvindo e saboreando o texto, as falas, o diálogo. Eu sempre tive um gosto peculiar pelo diálogo. Inclusive, na minha escrita depois, na literatura de ficção, eu incorporei muito disso. Eu tenho contos meus, por exemplo, que são escritos só na forma de diálogo. Ele é autonarrado por quem está conversando, né? No diálogo ali. Isso eu peguei um pouco do teatro. Outra coisa que eu peguei do teatro e transpus para a literatura é a personagem narradora. Então, assim, eu evito ser o narrador, o contador da história. Muitas vezes eu ponho o próprio personagem contando a história Para dele. Aí o que que falar. eu faço? O que que eu faço? Eu praticamente atuo, eu incorporo o personagem e falo como ele, escrevo como ele, ajo como ele.
né? Eu deixo de ser um narrador. Quem está narrando é ele, do jeito dele, com as palavras dele, com os vícios dele, os defeitos, né? Mais do que as virtudes, aí eu ponho um pouco de. Aí tem um toque meu, assim, de ficar mais buscando o lado, a banda podre da maçã, do que a banda que tá boa para consumo, né? E como é que você faz esse exercício de criação dos personagens, tanto para o teatro quanto ali na literatura? Eu tento entender isso, por que que eu faço isso, ou como é que eu faço isso. Eu não sei, eu comecei a experimentar isso e fui me sentindo bem, confortável ali naquele tipo de narrativa, né? De assumir o papel do personagem, né? Deixar de ser o escritor, autor, narrador da história, né? Quer dizer, o narrador externo, o narrador passa a ser a pessoa que está A dentro da história pessoa. lá, que é a personagem. Isso veio do teatro também por outros caminhos, né? Porque para você interpretar um personagem em cena, geralmente você faz laboratório, faz pesquisa para saber como é que aquele personagem ou seria, ou, por exemplo, se ele tem uma profissão ou tem uma patologia qualquer, um vício. Aí você tem que pesquisar como é que é isso na pessoa, né? Porque não é você, você tem que saber como é que é essa pessoa, esse tipo de pessoa é para você tentar representá-la em cena, né? Incorporar aquelas coisas. É, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito aleatório, assim. Eu sou destro, mas às vezes, se eu tiver que fazer um personagem que é canhoto, eu tenho que estudar um canhoto, como é que um canhoto se comporta em relação a várias coisas, né? Porque eu vou ter que fazer alguém que é canhoto e vou ter que convencer o espectador de que eu sou canhoto, né? Que o E ator que está esse, em cena ali é um sim, canhoto, mesmo e não esse sendo. exercício é tanto para o ator em cena, você faz, como para a literatura, para escrever e Eu passar a transpus verdade essa daquela coisa, pessoa que está narrando. eu transpus esse processo um pouco para a literatura. Isso vem de uma coisa que eu acho que é fundamental para quem vai atuar, como para quem vai escrever, que é a capacidade de observação. É observar, é olhar ao redor, é ver como as pessoas são, como elas agem diante de certas circunstâncias, de certas situações, para que você crie personagens que sejam verossímeis, né? Que é um personagem que está ali na sua história, que alguém vai ler e falar, eu conheci alguém que é meio assim. Então, Aragão, você contou um pouco aí sobre a construção dos personagens, né? Tanto para o teatro quanto na sua literatura, né? Que você dá voz ao personagem ao invés de trazer o narrador contando aquela história. E aí eu quero voltar um pouquinho ali na sua trajetória para falar sobre o início da sua carreira como escritor, seu primeiro lançamento, seus primeiros lançamentos foi para a literatura infantil. É, eu costumo dizer que eu tenho dois primeiros livros, porque um foi o primeiro que eu escrevi, mas o primeiro que foi publicado foi outro. E o primeiro que eu escrevi foi publicado logo na sequência. É, eu Quais são os comecei, livros? eu comecei assim porque aquilo que eu já tinha falado antes, né, dos primeiros poemas lá na adolescência, Engavetados. feito para a musa lá do meu amor platônico e tal. Uma menina lá que eu namorei o ano inteiro. Quando ela descobriu que eu estava namorando com ela, ela me deu um pé na bunda, aquelas coisas assim. Mas aí eu fiz um monte de poemas para ela. Eu perdi a maioria, não tenho. Aliás, eu perdi todos, não tenho nada disso guardado, não tenho. O que eu tenho que faz referência a isso foi coisas que eu escrevi já muitos anos depois, lembrando, né? Mas eu não tinha pretensão de ser escritor, não, assim, no começo. O meu foco era ser artista plástico, eu queria ser pintor, né? Aí eu fui durante muito tempo como autodidata, enfim. Mas já nos anos 90 por aí, no final dos anos 80,
é que eu escrevi o primeiro livro, e foi um livro infantil. E foi uma situação, que era o seguinte: eu tenho um filho que é autista, e nessa época eu levava para consulta com uma psicopedagoga que o atendia e tal. E eu levava, né? E ficava lá esperando acabar a sessão. E como era um consultório de psicologia para crianças e tudo mais, aí tinha um monte de livros infantis lá. Então, naquela época não tinha celular para distrair nem nada. Aí eu ficava lá na sala lá de espera, enquanto ele estava na sessão. E o que que tinha para fazer? Tinha aquele monte de livro lá para ler, né? Aí eu fiquei lendo, aí devorei aqueles livros todos. Na terceira sessão já não tinha mais livro nenhum para ler, né? Dos infantis. Aí eu puxei folha de papel e falei, vou escrever também. E escrevi um livro todo lá na sala de espera da psicóloga do meu filho, que foi o meu primeiro livro, O Menino que Varou a Noite e Depois Virou Poeta, da editora Dimensão. Foi um livro que depois ele foi premiado, ainda inédito, ele foi premiado lá no Paraná, e aí eu acabei conseguindo, depois que ele recebeu o prêmio, eu consegui publicá-lo aqui pela Dimensão e tal. Então, esse foi meu primeiro livro, foi escrito nessas circunstâncias. E teve um outro episódio também, que mais ou menos na mesma época, que eu fiquei sabendo de um concurso literário nacional de poesia, concurso, acho que, eu não lembro, concurso nacional, eu sei que chamava Sol de Verão, que era a marca de um bronzeador que tinha na época, que era o patrocinador na extinta TV Manchete. Aí eu resolvi mandar um dito poema lá para o concurso e ganhei, né? Era um prêmio nacional, então assim, era um prêmio importante. O prêmio era um videocassete. Não imagina videocassete na época, Naquela época, maravilhoso. ganhar um videocassete era uma coisa, né? É. Depois entrou um ladrão lá em casa e acabou roubando esse videocassete, mas ele estava no seguro, aí eu ganhei outro videocassete. Mas, enfim, depois que eu ganhei esse prêmio, eu comecei a desconfiar de mim. Falei, ué, gente, eu não escrevo tão mal assim, não. De repente é uma, né? Vou tentar. E aí, foi aí que eu comecei a tomar gosto em mandar coisas para concursos e foi ganhando alguns. Hoje a maré está meio baixa, assim, raramente eu ganho prêmio, assim, mas enfim, teve uma época que eu ganhava uma enxurrada de Às prêmios. vezes é porque tem menos concurso. Não, eu acho que tem mais competição hoje, né? Tá todo É. mundo se dedicando muito a escrever e tal, né? Mais encorajado também, né? A mostrar Aí as pessoas estão, né? A concorrência ficou maior. pesada. Mas, enfim, então esses foram assim, os pontapés iniciais assim, para Uhum. eu entrar nessa carreira. Já tem E 30 e seu poucos gosto anos. pela literatura infantil, assim, para escrever para as crianças? Porque um escritor infantil, ele tem um papel muito importante, né? Ali da formação até de leitor, né? É, é, eu acho que tem um pouco a ver também com o fato de eu, né, mais ou menos nessa época, né, eu me tornei pai, né? Meus filhos nasceram, um em 82, outro em 84. Em 89, eu publiquei meu primeiro livro para criança, que foi O Aventura no Fundo da Gaveta, que ganhou um prêmio aqui também da Prêmio Henriqueta Lisboa, foi um dos vencedores do Prêmio Henriqueta Lisboa da Secretaria de Estado de Cultura aqui na época. Então foi mais ou menos por aí. Eu acho que tem uma relação direta com o fato de eu ter me tornado pai, né? Mas tem outras questões, não é tão simples assim explicar isso. Tem outras questões. Uma delas é que, no fundo, eu nunca deixei de ser criança, né? Então, e isso se traduz na minha literatura infantil na medida em que eu tento escrever como uma criança. Eu tento falar a língua da criança.
Eu até costumo ser muito ter muita reserva com alguns livros infantis ou ditos infantis que eu vejo por aí, alguns muito badalados, em que eu leio assim, e falo, isso não é para criança, né? Os livros até que eu admiro muito, alguns, né? Nem todos, tem alguns que eu admiro muito, são livros muito bons, muito impressionantes e tal. Agora tem outros que, assim, embora sejam um tanto badalados e tal, eu não vejo ali uma literatura propriamente infantil, porque a criança Aragão, quando lê aquilo ali, não se entusiasma. O adulto até gosta, mas a criança não se sente seduzida. A criança Aragão não se sente seduzida por Uhum. aquela linguagem, aquela estética, especialmente na poesia. Eu vejo isso muito na poesia, porque eu escrevo muita poesia para criança também, né? Mas a minha poesia para criança, ela é essencialmente lúdica. Eu acho que a poesia é uma grande brincadeira. Eu acho que a poesia é uma porta de entrada para a criança se apaixonar pela leitura. De outras coisas, ela vai lendo outras coisas no futuro, à medida que vai crescendo. Mas quando a poesia brinca com a palavra, com a linguagem, a criança se identifica mais. Ela Então, cativa, assim, né? às vezes uma poesia muito bonita, lírica, mas linda, subjetiva, mas a criança não tem a capacidade de absorver aquilo. Mas às vezes o mediador da leitura, o adulto, seja o pai ou o professor, a mãe, a avó, ficam encantados com aquilo ali e querem convencer a criança que aquilo ali é lindo, maravilhoso, né? Que ela tem que ler aquilo porque aquilo é lindo, maravilhoso. Mas se aquilo ali não brinca com a criança é para brincar, gente. É. Se ela Você não tem se algum livro diverte com infantil aquilo aí para ali, mostrar? hein? Você pegou algum dos seus livros infantis aí que você queira mostrar? Ou não? Eu tenho alguns aqui. Esse aqui, por exemplo, Trem Chegou, Trem Já Vai, é um livro, são três poeminhas para criança e eu brinco o tempo todo com as palavras. Os três poemas brincam o tempo todo com as palavras e brincam mais ainda com o som e o ritmo, o som que o trem de ferro faz, né? O nosso trem mineiro aqui faz. Outra coisa que está muito presente em mim é a mineirice, a mineiridade. Então, assim, uma coisa que eu faço muito nesse livro aqui é brincar com o som das palavras. Vou até ler um trechinho aqui só para exemplificar Ilustrar. o que eu estou dizendo. Vem o trem, vem apitando, vem depressa, feito cobra, a montanha vem subindo, vem para a festa, já, quem vem nele, quem vem lá? Isso é o som o Do rame-rame trem. do barulho do trem, né? Ao mesmo tempo, as palavras, eu brinco muito aqui com a sonoridade das palavras, e a questão da rima. Eu acho a rima bem feita, não é uma rima gratuita e fácil, e uma rima meio burra, ou uma rima que tenta infantilizar para chegar não é isso, não é banalizar o discurso e infantilizar o conteúdo para ser acessível à criança. Não, você tem que criar certos encantamentos. A rima permite que você faça isso para a criança, para seduzir o leitor criança, né? Para fazer ele gostar de ler. Ele É. gostar de. É a mesma coisa de que um livro, por exemplo, que seja quero dizer, de prosa, né? Um conto, uma aventura, qualquer coisa. Eu recomendo muito que os pais leiam para as crianças, né, com o livro aberto e tal, e leiam para a criança que não sabe ler ainda, né, para que ela assimile a ideia de que ali dentro daquele objeto livro tem um monte de aventura, tem um mundo mágico, maravilhoso para ser descoberto. Né? Como é Essa é que uma cabe tudo excelente dica aquilo mesmo dentro para de os um pais. livro? Né? O O livro é um que, objeto lúdico também, né? A gente tem o que que é usar bem interessante para os livros infantis também, o que é importante são as ilustrações, né? Que sim. vem aí, que pega essa Esse criança é, que esse é ainda um não sabe capítulo à ler. parte ainda, que além disso tudo, ainda tem as ilustrações, que são outra isca
fundamental para a criança, para se formar um leitor, É. seduzir o leitor. Você também tem esse cunho de ilustrador também, de livro infantil? Como é que está a sua carreira de ilustrador no momento, assim, para a gente... Ilustrar livro para criança é uma coisa dificílima, né? Parece uma coisa muito simples, não é não. Eu, por exemplo, eu sempre tive a maior resistência em ilustrar coisas minhas, coisas que eu mesmo tenho escrito, porque sempre há um risco muito grande de a gente ser redundante. Eu, como autor e ilustrador, eu ser redundante. O que seria isso? Eu, a ilustrar um texto que eu escrevi, eu repeti em imagens aquilo que eu já disse em palavras. Então, eu sempre prefiro que uma outra pessoa, um ilustrador qualquer, uma pessoa mais qualificada ou mais vocacionada para isso, ilustre os meus livros. Eu sempre preferi isso. Mas, apesar de tudo, eu cheguei a ilustrar alguns livros. Eu ilustrei um livro meu, inclusive, mas por uma razão muito, muito peculiar, é que era um livro de poemas visuais. Não fazia sentido eu criar um poema visual e pedir alguém para ilustrar, porque o poema visual já é uma ilustração. Então, eu mesmo ilustrei, né, um livro meu, que é o Badulaques e Traquitanas, alguma poesia e outras brincadeiras com palavras. Eu não tenho ele aqui, não, para mostrar, é da editora Paulinas. Ah, mas encontra quem quiser Hein? procurar pelo... Mas dá para encontrar pela internet, quem Tá, quiser na procurar, né? internet, pesquisa meu nome lá, José Carlos Aragão, vocês vão ver lá um monte de livro que tem e onde tem, né? Tem nos Sim. sites das editoras, tem nas grandes plataformas de venda de livros, tem alguns, né? Uhum. Tem naqueles sebos virtuais e tal. Agora, tem um livro que eu ilustrei que não é meu, que é esse aqui, A A Bruxa Mais bruxa... Velha do Mundo. Opa, Ai, gente, dá está dando para ver que tá um pouco reflexo. de luz. Ah, agora deu para ver legal. A Bruxa Mais Velha do Mundo, é da Elisete Lisboa. É, esse é um livro que eu ilustrei. Vou botar para cima aqui, que aí não dá reflexo. É, e faz todo É, sentido mesmo, né? Você não querer ilustrar um livro seu, porque é a visão do ilustrador, ela precisa ser diferente, né? É o que ele eu é, é, acho mais rico. Eu acho mais é, rico quando o ilustrador faz uma releitura daquilo que você escreveu e às vezes ele faz uma releitura maravilhosa e descobre coisas que você não pensou e que ele acrescenta ali, sempre agrega alguma coisa, né? é, é uma outra interpretação. E É uma aí, outra a interpretação. Eu acho gente, que o livro fica mais rico sim, com isso. a gente falando aí de livro infantil, eu vou entrar aqui já nos livros que a gente trouxe para falar hoje, seus mais recentes, e Os tem aqui adultos são os mais pesados. o Rio Doce, que tem a apresentação de um grande escritor, né, infantil, que é o Léo Cunha, né, Isso. apesar de ser outra temática, mas vamos falar um É. pouquinho O desse Léo, o livro. Léo também escreveu um livro sobre o Rio Doce, sobre o desastre de Mariana, só que ele escreveu um livro para crianças. E ele escreveu mais ou menos ao mesmo tempo que eu estava escrevendo esse. Esse é um poema, o livro inteiro é um poema só, que é uma característica da minha poesia para adultos. Os meus livros publicados de poesia, cada um é um poema só. Esse aqui é mais um, que é um poema só, que fala do desastre lá de Mariana, que afetou toda a bacia do Rio Doce. E o Rio Doce é, no dizer do Fernando Pessoa, né, o rio da minha aldeia. É o famoso poema do Fernando Pessoa, que ele fala Sim. do rio da aldeia dele, comparando com o Tejo, o grande rio de Portugal. Né? Então, esse rio aqui é o rio da minha aldeia, o rio da minha infância. Foi lá que eu morei às margens dele, a casa onde eu nasci, os meus primeiros anos, o fundo do quintal era o rio. O rio passava exatamente no fundo do quintal. Né? A cerca ia do lote, assim, ia até a beira do rio. Acabou o quintal, era rio. Uhum.
Depois, já adolescente, eu quase morri no Rio Doce, quase morri afogado lá, né? Sem saber nadar, fui com a turma nadar no rio, né? Aí quase morri lá. Então, esse rio tem muito a ver comigo, com a minha vida, e eu me senti tocado pelo desastre, pelo impacto que ele causou, causa até hoje, né? Então, eu fiz esse longo poema, uma elegia, eu chamo de uma elegia a um rio morto, né? Em que eu falo do impacto ambiental, do desastre em si, de como isso afetou tanta gente, as comunidades ribeirinhas, os índios, os Krenak, né? São lá do Vale do Rio Doce também. Falo também muito da impunidade, né, em relação a esse crime, né? É um crime ambiental que até hoje não teve a, a sua devida punição aos responsáveis, né? A gente sabe que no Brasil esses processos assim se arrastam por décadas e tem gente que não vai pegar nenhuma indenização por isso, vai morrer antes. Enfim, a gente sabe como é que é isso. E o interessante, trazendo para a literatura, a arte, tanto nesse livro, né, quanto Enquanto o Soco Vem Vindo, a literatura tem esse papel também, né, de trazer essas questões sociais que são importantes. Eu agora eu estou assim mais ou menos no ano sabático da literatura infantil. Escrevo alguma coisa, mas não estou assim focado em publicação de alguma coisa para crianças, não. Um pouco antes da pandemia, eu já vinha redirecionando meu foco para a literatura para adultos, né? Que culminou, se bem que ao longo de toda a minha trajetória, eu sempre escrevi para adultos, mas assim, era quase como um hobby, uma coisa assim, um exercício, uma prática. Meu foco era literatura infantil, eu escrevia para crianças. Agora eu virei a chave um pouquinho. Eu estou privilegiando a escrita adulta. E aí as temáticas às vezes mudam ou a abordagem se aprofunda, né? A gente vai mais fundo, toca mais na ferida, toca fundo na ferida, né? Então, por exemplo, você falou aí do Enquanto o Soco Vem Vindo, que é meu mais recente livro de contos, né? Ele é muito focado, o próprio título já dá uma pista, né? Que ele é focado na violência cotidiana, na violência urbana, na violência dentro dos nossos lares, né? Nas nossas relações sociais. Esse conto-título, inclusive, ele é um recorte de uma violência que tem sido cada vez maior e mais recorrente, mais comum a gente vê pelo noticiário do dia a dia, que é a violência contra a mulher, né? Esse é um tema assim que me incomoda profundamente. Como homem, eu sinto um pouco culpado seria dizer muito, mas assim eu não sinto nenhum orgulho do meu gênero quando eu vejo um homem bater ou assassinar, bater numa mulher ou assassinar uma mulher pelos motivos que eles geralmente alegam, que são sempre os mesmos, né? Motivos fúteis e torpes e qualquer outro adjetivo desqualificante que você aplicar se encaixa a classificação dessa motivação. É, Nesse, geralmente con- decorrente de um sentimento de posse que o homem tem sobre a mulher, que não sei de onde vem isso. Aí A gente nesse sabe, né? conto, nesse conto a gente volta ali naquele papel do narrador que você abandona, né? Você se despe desse homem escritor aí e veste essa mulher, né? É, Ele é como é que narrado foi na esse, primeira pessoa. como que você se colocou nesse lugar para escrever esse conto? É só.
lê as notícias de jornal, vê o noticiário na televisão, é impossível não se sensibilizar com a condição de uma mulher que é vítima de violência. Uma violência gratuita, injustificável, né? A violência por si só já não se justifica, mas um homem se fazer valer da sua força física em geral superior ou a sua condição de macho como isso sendo uma virtude ou sendo uma qualidade superior para oprimir uma mulher, é, eu não deixo de ser homem e, ao mesmo tempo, me sensibilizar com a mulher, que é a vítima, É. numa E ele situação se dessa. coloca a narradora, dando um spoiler aqui, você coloca a narradora fazendo, fazendo uma coisa que a maioria das mulheres não faz, né? Que é dar o basta, né? Ela, no momento do soco ali, você mostra aquela trajetória, né? Eu sou um cara assim que também, ao escrever, especialmente ficção, e poesia também, eu brinco muito com a palavra, mas assim, na ficção eu tento brincar muito com a linguagem, com a palavra e com a abordagem que eu escolho para contar uma história. Essa aí, eu fiz o seguinte, eu congelei o tempo, eu parei o tempo, né, que é o instante do soco que está vindo em direção à mulher, e eu interrompo esse soco para que ela faça uma reflexão sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu com a vida dela, sobre a relação dela com esse homem, né? Outros relacionamentos que ela tem a partir dessa frustração dessa relação com esse homem, né? E ela, naquele momento que ela vai levar mais um soco, ela já levou tantos, né? Ela vai levar mais um, ela resolve parar e tomar uma atitude, né? E essa atitude começa com essa reflexão, nesse tempo que eu congelei, nesse instante que eu parei o tempo e ela está fazendo essa reflexão, né? Nesse meio tempo aí, ela vai tomar uma decisão, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, você já deu É, esse, quase um e aí eu spoiler dei, aí, mas enfim. dei um spoiler só para a gente entrar nesse É, detalhe. Agora, esse livro bem diagramado, vou mostrar aqui rapidinho. Na parte que vem o conto, ele é ilustrado também, né? A cor é diferente da página. eu sugeri isso e a editora achou interessante que o conto que dá título ao livro Sim, ele é em negativo, ele é todo, as páginas sim. são pretas com texto em branco, É. exatamente para chamar a atenção, para dar uma carga mais dramática para essa história, né? Esse E- conto já e- tinha sido premiado no outro concurso, uhum. um concurso de Vou literatura. mostrar a capa também, que é bem bonita. Obrigado pela parte que me toca. Eu me É arrisquei a sua? fazer a capa, Ah, eu me arrisquei a fazer a ilustração da capa aqui, o layout e tal, enfim. Eu acho que uhum, não ficou ruim, não. Traduz o que eu quis dizer aqui, de certa forma. uhum. Mas esse conto ele já tinha sido premiado numa seleção de um concurso que era com a temática LGBTQIA+, né? E ele tinha sido premiado. Aí eu resolvi colocá-lo nesse livro e que ele fosse o carro-chefe desse livro, né? Tem outras formas de violência aí nas outras páginas. Se você torcer esse livro, pode sair sangue. Ele é vermelho, não é à toa, assim, que É ele tem verdade, mas uma é capa importante vermelha. trazer esses assuntos, né? Mas não é só isso, não, viu? Não Tem é só humor, isso que eu ia falar, tem, tem humor. tem O do amor, assovio é tem ótimo. erotismo. Eu fiquei imaginando aquela pessoa com aquele assovio irritante o dia inteiro na cabeça. Curioso também é que é o seguinte, teve uma época que eu resolvi fazer um livro, vou escrever um livro de contos, mas aí eu quis dar uma linha, criar uma unidade no livro. Aí eu pensei, vou escrever um livro de contos todos sobre morte. Todos os contos têm morte, né? Aí eu comecei a escrever vários, alguns vieram parar nesse livro. O livro eu acabei não terminando ele, não fazendo um livro com essa temática e tal, mas assim, vários desses livros, desses contos vieram
entraram nesse livro aqui. Mas, assim, tem inclusive um conto, que é o último aqui, em que a pessoa é um colecionador de mortes, né? O personagem coleciona mortes. Não vou dar detalhes não de como ele faz essa coleção, porque ele está por último lá de propósito, é o último conto de propósito. Ele Sim. tem a ver com a minha ideia original lá atrás de escrever um livro todo sobre morte, né? De contos sobre morte. Esse conto chama Minha Coleção Favorita, Que é do de morte. Oh, meu personagem lá Deus. que colecionava mortes, né? E essa temática também de morte, não é de morte, né? A gente passa aqui para o Poço, que traz esse teatro no ar, né? É. O Que é Poço uma peça em dois atos. Vamos falar dele. Conta a história, né, desse livro, como é que ele foi publicado. Antes ele já tinha ele sido ganhou o prêmio lá lançado há mais tempo. lá no Pará, um prêmio anual que tem lá de dramaturgia. São vários gêneros, né? Eu escrevi esse aqui para dramaturgia e ele ganhou o prêmio lá. É um prêmio nacional também. Essa história do Poço, ela remete muito a um gosto pessoal que eu tenho pelos filmes no ar americanos lá dos anos 40, 50. E aí eu quis prestar uma homenagem a esse tipo de cinema, né? E aí eu escrevi essa história que, assim, eu vejo como uma espécie de teatro no ar, né? Porque quando a gente escreve teatro, a gente escreve ao mesmo tempo que a gente se esmera ali nos diálogos para a conversação ficar uma coisa ágil e envolvente e tal, mas a gente escreve imaginando a cena num palco, né? Então, assim, eu vejo essa peça montada em preto e branco, assim, como o cinema no ar, preto e branco, né? Então, assim, o cenário está todo na minha cabeça. Dizem que o Tennessee Williams, o famoso dramaturgo americano, ele escrevia tendo ao lado da mesa dele, assim, ele tinha uma pequena maquete de uma caixa cênica de teatro, né? O palco, coisa ali, que ele fazia um cenário e tinha os bonequinhos, que eram os personagens que ele ia movimentando e distribuindo ali enquanto ele estava escrevendo. Ele escrevia visualizando a cena ali. Eu não chego a esse ponto, mas eu visualizo Tudo na mentalmente, cabeça. visualizo a encenação toda, né? Como é que eu concebo o cenário, o figurino, os personagens, enfim, os atores que farão os personagens. E essa peça é exatamente isso, conta a história de uma suspeita de um crime que é um casal só em cena, um casal, quer dizer, uma dupla, um homem e uma mulher, eles não são casados, não tem uma relação, os personagens não têm uma relação assim, não. Que na beira de estrada lá a mulher para um carro e o cara desce para ajudar e descobre que ele está sendo enredado numa trama criminosa, em um crime de morte, né? E, enfim, a É, brincadeira é essa, é meio Hitchcockiana, assim, se for tração, que é um dos meus cineastas prediletos também. Então, é uma homenagem que eu quis fazer a um gênero de cinema que eu sempre falo. nesse gênero de suspense, dá para listar assim, os desafios de escrever suspense, Aragão? Suspense eu acho um gênero dificílimo, dificílimo, porque é, ele requer muita atenção a detalhes. Eu tenho em casa uma fiscal de detalhes. Minha esposa é uma ótima leitora, assim, para me pegar no pulo, assim, alguma coisa Isso é maravilhoso, né? Porque o alguma suspense é o detalhe. inconsistência, alguma coisa que não está batendo. Ó, você não pode botar essa tesoura aqui na cena do crime, porque ela não aparece em momento nenhum. Se ela aparece assim de repente,
não faz sentido, vai ficar meio inverossímil, uma coisa assim, Ou dá na cara demais, né? Na cena. Então, essa tesoura tem que aparecer antes em algum lugar ali para ela voltar à cena no momento crucial e ela ser chave para alguma coisa que vai acontecer, né? A minha esposa é boa também assim, nessa questão de ver datas, referências de tempo dentro da história. Então, assim, ó, isso aqui não pode ter acontecido assim, não, porque lá atrás aconteceu isso ou aquilo tal. Né? Que a gente vai escrevendo assim, ainda mais que eu sou um escritor meio, como é que eu vou dizer? Eu meio eu sou meio desorganizado na escrita, né? Sem método. O meu método é mais caótico, porque tem escritor que vai escrever uma história, ainda mais se for de suspense, faz aquela escaleta, assim, aquele roteirinho e fica ali dentro Porque eu daquilo penso que o e leitor de escreve. suspense, ele é detalhista, né? Ele quer O pegar o meu escritor ali processo, no detalhe para descobrir o que acontece no final, né? Mas o é meu processo é isso muito que instiga a caótico. leitura. Meu processo é muito caótico. Às vezes eu tenho ideia para escrever uma história que eu tenho só o começo da história. Eu não sei para onde aquela história vai me levar, não. Eu começo, sento, escrevo o primeiro capítulo, e aí, enquanto eu estou escrevendo, as coisas têm que acontecer. Né? Aí é a hora que o personagem é que me conduz. Os personagens é que vão me conduzir na história ali. Né? Não sou eu não tenho a história toda pronta na cabeça. Eles é que vão dar rumo àquela história. Acontece também, às vezes, de eu ter o final da história. Eu tenho um final da história, mas que história que é que termina assim? Aí eu tenho que inventar tudo para trás, os para trás mente todos, né? Parafraseando aqui o Odorico Paraguaçu. Eu tenho que inventar os para trás mente para chegar naqueles finalmente, né? Naquele finalmente que eu imaginei. Sim. Isso pode acontecer de várias formas. Às vezes acontece de estar no meio. Eu tenho o meio da história. Como é que começa e como é que termina, eu não sei. Mas eu tenho um meio ali, pô, esse meio da história aqui vai dar uma história maravilhosa. Agora, como é que eu vou fazer isso? Não sei. Na hora que eu sento e começo a escrever, é que as coisas fluem. Né? Ou José Carlos Aragão. Agora, Aragão, falei o nome completo, né? Nosso tempo aqui já acabou, falando um pouquinho de cada coisa. É, Você trouxe alguma leitura que você queira fazer? Eu quero te deixar para fazer suas considerações finais também, te agradecer pela presença aqui. Olha, eu convido a todos para que conheçam. Né? Claro, vou vender meu peixe aqui, vou puxar a brasa para minha sardinha, claro, aproveitar esse momento, ainda mais no sempre um papo. A hora é agora, né, da Né? gente falar. A hora é agora. Mas eu gostaria que as pessoas procurassem conhecer meu trabalho, até para me julgar meu trabalho. Né? Faz parte. Quando a gente escreve alguma coisa e publica, a gente quer ter o feedback, né? Quer saber o que as pessoas estão pensando daquilo. Embora, independentemente do que as pessoas achem, eu vou continuar escrevendo, porque a minha E para cachaça é. falar com você é pelo Instagram? Você tem um Instagram Não, ou deixar algum eu contato? fico meio na minha caverna. Esse é um problema. Eu gosto tanto de escrever, mas assim, eu fico achando que os meus livros vão ser o meu canal de comunicação, né, com outras pessoas que não me Mas conhecem, eles são, né? vão me conhecer através do meu trabalho. Então, assim, eu sou muito pouco ativo nas redes sociais, né? Eu não me dou bem, porque às vezes eu já tentei ser mais ativo, mas aí eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito tempo nas redes sociais, que era um tempo que eu precisava escrever uma história, precisava escrever um Isso, livro, e perde mesmo. precisava escrever uma peça de teatro, e aquilo ficava me tirando o foco, tirando a atenção. Então eu fiquei meio afastado. De vez em quando eu vou lá no Facebook, né? Uhum. Eu tenho Facebook e alguns contatos no Zap. É basicamente isso. Eu tenho Mas Instagram, mas não sei usar, a gente entendeu? colocando o seu nome na internet, a gente encontra a sua obra, já É, pesquisei também, vi Se bastante, quiser, se então. quiser entrar em contato direto com o autor, pesquisa lá no Facebook. Eu nem o endereço do Facebook eu sei direito. Eu devo ter um cartão em algum lugar José anotado aí. Carlos Aragão é fácil de encontrar, o Mas aí escritor, lá, né? se entrar no Facebook e botar lá José Carlos Aragão na pesquisa lá, vai me achar. Cuidado que tem outro José Carlos Aragão que não é escritor, tá?
Sim, E meus livros, acha no Google, dá um Google lá e acha meus livros, aí vai atrás, então é enfim. isso. Maravilha, muito grata, viu, pela sua presença aqui, por contar um pouco da sua trajetória para a gente, dos seus livros. Vou pedir o Eduardo para fazer para a gente a datilologia do nome Aragão. Ah, é? Ah lá. Meu Aragão, acho que vem da Espanha. É isso aí que é Aragão? Em Libras? Meu Aragão tem uma origem que eu acho que é espanhola, porque lá tem uma província chamada Aragão, né? E minha mãe, o Aragão da minha mãe, que eu acho que Ai, era de ascendência espanhola. Não, não sei, eu não conheço muito a origem da minha família, não, porque maravilha. eu sou um Aí filho tardio. Meu pai já era quase meu avô quando eu nasci. ai, que bom que você existe, viu? Muito obrigada aqui pela sua presença no Sempre um Papo. Obrigada, Eduardo, por fazer o intérprete de Libras aqui para nós, a interpretação. A Nina, que está aqui nos bastidores. E obrigada a você que acompanhou aqui o programa no canal do Sempre um Papo, aqui no YouTube. Te convido a inscrever, ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo programa como este entrar no ar. Até breve.